Fala galera, beleza? Aqui é o Fer. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, sejam muito bem-vindos a... Mas é um vídeo diferente, mas só que não é no Minecraft. Eu vou contar a história do Five Nights at Freddy's. Pra os que não sabem da história do Five Nights at Freddy's, mas só que não sabe como se sabe do jogo, mas só que não sabe a história dos animatronics. Agora vamos contar a história, mas antes disso você tem que deixar aquele like que ajuda muito. Que se você não for inscrito, se inscreve agora que tá aqui o botão de se inscrever. E assim a gente, assim você daqui dá like para ajudar a divulgação do canal. Então deixe seu like favorito e vamos para a história. A história de Five Nights at Freddy's começa assim. Você tem 5 crianças que vai para uma pizzaria. Tem 5 crianças com seus pais. E essas crianças foram para uma pizzaria que tem animatronics que se chamam Freddy, Bonnie, e Chica e Foxy. E eles ficaram sabendo pedir para seus pais levar os filhos para uma pizzaria, que é o nome da pizzaria se chama Freddy Fazbear Pizza. Então, levaram as 5 crianças para uma pizzaria, mas só que elas ouviram um show, que gostaram tanto do show, que um homem com uma roupa dos animatronics levou as 5 crianças para uma sala, que é uma sala de manutenção, né? E levaram essas 5 crianças para essa sala. E depois... Ele tava com um bolo na mão, mas só que ele me deu na hora que ele tava com uma faca e já matou as crianças. E matou as crianças. Um animatronic chamado Puppet colocou as almas das crianças nos animatronics. E agora surgiu Freddy e Bonnie e Chica. Por quê? Você deve estar perguntando por que o cara que construiu os animatronics, por que ele queria matar as crianças para colocar as almas das crianças nos animatronics, porque ele estava pensando, meus animatronics, então eu quero que eles criam vida, para ter a vida deles em paz, mas se passaram anos e anos, e depois de passar dos anos, ele estava com um odor horrível, com suas bocas e olhos cheios de gosmas e sangue. E depois, como posso dizer para vocês? Se passar dos anos, um cara que procura emprego, ele estava desesperado para procurar um emprego. O nome desse cara é Mike Smith. E ele é um cara que estava desesperado, ele não tinha pais, ele não tinha filhos, ele nem esposa. Ele viu lá no jornal o aviso que vai ter uma vaga de segurança. E ele foi lá, e como ele viu no jornal, alguém ligou, era uma voz de homem, cansada. E tava esse tipo assim. E depois ele falou, tem uma vaga de segurança pra mim. E se você completar esses... que vai passar 5 dias nessa pizzaria e completar os seus 5 dias, você vai ganhar um cheque de 125 dólares. E depois você vai ganhar é isso mesmo, por enquanto. Depois ele foi até a Freddy Fazbear Pizza. Que ele nunca ouviu falar dessa pizzaria. É bem conhecida, mas só que ele nunca conheceu. E depois ele foi até a Freddy Fazbear Pizza. Depois
era uma moça muito bonita mesmo. E ela falou o nome o nome do homem, que era, ele falou, nome meu é Mike Smith. Então ela mostrou o estabelecimento tudo e falou assim, ela mostrou todos os estabelecimentos, mas a primeira coisa que ela mostrou foi os animatronics. Ela falou assim, esses animatronics estão que depois de tantos anos eles não pararam de funcionar, que não teve nenhuma manutenção para eles serem consertados. E mostrou tudo e o seu trabalho vai começar até amanhã. E depois ele voltou para Freddy Fazbear Pizza. E me esqueci que o seu trabalho vai começar à meia-noite e termina às 6 horas. Depois ele voltou à meia-noite e na hora que ele foi lá pra tua sala, antes disso, ele ficou sozinho e a mulher foi embora, bateu a porta na cara do Mike. E depois ele ficou esperado que um telefone começou a tocar. O telefone começou a tocar e falou que era um segurança, o antigo vigia. Ele falou assim, olá, seja muito bem-vindo à Freddy Fazbear Pizza. Como você é novato aqui, eu vou te falar o que acontece às meias noites. O cara falou que 4 animatronics se movem, mas só que ele não sabe que não tem nenhum tem um quarto animatronic. E como eu posso dizer pra vocês, galera, o cara falou que os animatronics se moveram há 2 horas e que eles se mexeram. O Mike ficou tanto desesperado e depois ele olhou as câmeras e quando deu 1 hora, ele parece que ele tava tudo tranquilo. E depois, quando deu 2 horas, o Coelho Bonnie sumiu. Ele olhou de câmera e câmera procurando o Coelho Bonnie e ele estava na sala de manutenção. E ele ficou super com medo. E depois ele foi de câmera em câmera se tem algum animatronic meio que perto dele. E depois quando ele tava procurando de câmera em câmera, a robotica ela sumiu. E agora ele ficou desesperado. 2 animatronics entrar. Mas ele ficou com uma dúvida do urso Freddy. Será que esse urso vai me atacar? Ele ficou com uma dúvida. E ele ficou vagando de câmera em câmera onde tá a Tika. E ele achou ela. Ela tava na cozinha. Na cozinha. Então, depois ele viu uma voz. Eu acho que é desse palco aí, que é um palco do Pirate Cover, que ele não sabe desse Pirate Cover. E ele ficou com muito medo com essa voz. A Robotica e Bonnie sumiram do nada. Ele viu se eles estavam, mas eles estavam em outra parte. A Robotica, por exemplo, ela tá no banheiro. E o Robopone estava na cozinha. Depois a tela da câmera ficou bugada.
E como ele tava aguardando um pouco para não gastar muita bateria, depois ele viu as portas, luzes, ver se tá tudo checado. Depois ele viu que era 3 horas e 4% de bateria. 40% de bateria. E depois o Bonnie foi pra... Ele tava no meio do seu corredor. Depois a Robotica tava também no meio do seu corredor. E depois o robô Bonnie, ele estava perto da porta do Mike Smith. E depois, quando era 4 horas e 30% de bateria, ele foi assim: será que é o meu fim? Será que eu vou morrer? Não sei. Acho que ele... E ele viu se o robô Bonnie estava lá e acabou de sumir. E a Tika dando os passos, pensava que era o Bonnie saindo, mas só que era ela. E ela estava perto de mim. Depois o Mike, ele fechou a porta na hora, depois ele acendeu a luz e a Tika estava completamente na minha porta, olhando para mim e me encarando o Mike. E depois ele ficou tipo assustado, assim, paralisado, tipo, ele tava meio que, não sei o que ele fazia, mas era 5 horas e 20% de bateria. Depois ele fechou a terceira porta do Bonnie e depois ele foi assim, mas a bateria era muito rápida e depois ele ficou tipo assim: ai, será que é o meu fim? E depois, quando deu os 5% de bateria, ele ficou assim, acabou a luz do nada, assim. Depois será assim: será que é o meu fim? Será que eu vou morrer? Ele foi até a porta onde estava a Tika. Depois ele ficou assim, ele ficou rezando. E depois, quando deu 6, foi um barulho assim de 6 horas. Então, ele foi para sua casa tranquilamente, falar para Jéssica que ela é uma doida. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história de Five Nights at Freddy's, porque eu não vou contar a história toda não, porque às vezes o vídeo pode ficar muito curto. Então, então eu vou ter que finalizar aqui agora. Like, favorito e fui!